Festa na favela, festa na favela. O Mengão ganhou e hoje... Beleza. Vamos falar, né? A gente tá aqui falando do Campeonato Paulista, de jogos duros. Vamos falar do Mundial de Clubes. Mundial de Clubes porque o Flamengo fez hoje o segundo treino lá em Rabat e já tem o adversário de terça-feira. Hein, Renato, como é que você viu essa partida de ontem e perspectivas para esse jogo de terça-feira agora na semifinal do Mundial? Olha, Luiz, eu vou ser muito franco. Quando o Flamengo viajou para o Marrocos, eu estava muito pessimista. Não por causa da perda da Supercopa. Porque perdeu a Supercopa. Eu acho que o Flamengo teve um primeiro tempo horroroso, mas fez um segundo tempo muito bom contra o Palmeiras. Poderia ter até empatado o jogo no final de novo. Agora, algumas atuações no Campeonato Carioca são preocupantes. São preocupantes. Ainda mais a última contra o Boa Vista, quando o Flamengo entrou com o time titular completo. Era a última partida antes da viagem. O que eu imaginei? O que provavelmente levou o Vitor Pereira a botar o time titular inteiro? Não só para corrigir alguns pequenos defeitos, mas para ganhar a lanterna do campeonato, para disparar uma goleada e viajar cheio de moral. Pois é, mas foi um sofrimento. E o Flamengo arrancou um gol sofrido do Gabriel para o Pedro, uma linda jogada, que ele fazia muito com o Bruno Henrique. O Pedro fez o gol, ganhou de 1-0, mas não deixou uma boa impressão. E eu achava, confesso a você, não acompanho o Wydad Casablanca nem o Al Hilal, né? Mas por tudo que se falava, por tudo que eu lia, eu digo, gente, são times que podem criar problema. Mas o joguinho dos dois foi mequetrefe, foi horroroso. E, além disso, o Al Hilal, que se classificou, perdeu o seu melhor jogador, que é o Cano. Foi expulso. E jogou 130 minutos, porque foram 90 no tempo normal, com mais 11 de prorrogação e com mais 11 de acréscimo, perdão, no segundo tempo, e mais 30 de prorrogação e pênalti. Ou seja, o Al Hilal vai chegar na terça-feira muito mais desgastado que o Flamengo. E com o futebolzinho que jogou, olha, já comecei a ficar otimista, porque eu acho que realmente o Flamengo, se jogar 30% do que aqueles jogadores que o Flamengo tem, que são diferenciados, como Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, o próprio Gerson, se jogarem 30%, o Flamengo vai passar sem grandes sustos. E aí depois, quem vem? O Madrid, provavelmente. Eu passei a manhã hoje na minha esteira, fazendo exercício, e vendo o Real Madrid. Gente, o Real Madrid está numa fase horrorosa. Horrorosa. Perdeu pênalti no jogo, e o Courtois, que é um goleiraço, sentiu um incômodo muscular no aquecimento. E pior, o Ancelotti, pior ou melhor, né? Pior para o Real Madrid, melhor para o Flamengo. O Ancelotti deu uma entrevista dizendo que sim, que a prioridade dele é o confronto com o Barcelona na volta e o jogo da Liga dos Campeões. E que, se precisar, ele vai poupar alguns jogadores. Então, olha só o quadro como vai modificando, né? O Al Hilal, que podia ser perigoso, ou o Wydad Casablanca, com aquela torcida, aliás, que linda torcida do Wydad Casablanca lá no Rabat, aquela coisa dos anos 80 no Brasil, bandeiras, que coisa bonita, né? Nós já tivemos isso, aí depois proibiram bandeira, proibiram tudo, o negócio aqui acabou ficando mais gourmet. Mas o Wydad saiu, vai disputar lá quarto, quinto lugar, quinto ou sexto. O Al Hilal passou, mas passou aos trancos e barrancos. Fiquei otimista para a semifinal. E o Real Madrid anda tropeçando. Possivelmente ele não terá o Militão, pode não ter o Benzema, pode não ter o Courtois. E o Modric hoje entrou no segundo tempo. O Alaba está voltando agora de contusão. Claro, é o Real Madrid. Claro, tem o Vinícius Júnior e tem o Rodrigo, que, aliás, não jogaram nada hoje. Mas, enfim, tem nomes, né? Se você olhar os nomes do Real Madrid, mesmo com os desfalques, ainda são melhores que os nomes do Flamengo. Mas já passou a ser uma coisa mais palatável. Não era como foi, por exemplo, Flamengo e Liverpool, que o Flamengo até fez um jogo bem duro com o Liverpool, só foi perdendo a prorrogação. Mas o Liverpool, naquela época, era um time que não tinha quem batesse o Liverpool naquela época. Nem o Flamengo do Jorge Jesus, que também vivia um momento mágico, mas chegou mais cansado, não deu. Agora eu já estou começando a achar que o Real Madrid ainda é o favorito, com todos os desfalques, é o Real Madrid, entendeu? Mas já pode começar a ser uma coisa um pouco mais sonhável. Vai que o Flamengo ganha bem a semifinal, mete uns 3 ou 4, meteu 3-1 no Al Hilal em 2019, né? Não custa lembrar.
E aí chega contra o Real Madrid cheio de moral, o Real Madrid pensando no Liverpool, na Taça dos Campeões, pensando no Barcelona, na Copa do... Quem sabe, hein? Impossível talvez não seja. O Renato já está ficando mais otimista do que estava, Trajano. E pelo que a gente viu, né, até do jogo de ontem, o Al Hilal passou, mas de fato teve muitas dificuldades na partida. Teve dificuldades na defesa, também na construção do jogo, na criação. O Wydad Casablanca, o time da casa, até em certos momentos, né, foi melhor no jogo. Aliás, em muitos momentos, foi um time mais agressivo, mais organizado. Estava classificado, e realmente... Pois é, até o finalzinho ali. E um pênalti bobo, né? Uma bola que o cara foi dar um drible, triscou na mão do cara, estava afastado, ele deu. O Wydad Casablanca estava classificado. Foi um negócio impressionante. Pois é. Foi muito no finalzinho, aí prorrogação, pênaltis e aquela frustração para o time da casa. Mas, Trajano, o Renato tem motivos para ficar mais otimista mesmo? A análise do Renato com pinceladas rubro-negras é mais ou menos isso. Agora, toda final, toda grande competição tem nuances de tragédia. É um baita do enredo que ele falou, né? O Real Madrid todo desfalcado, o Courtois, né, no aquecimento se machuca, o outro melhor jogador lá é expulso. Quer dizer, tem um enredo que, se bem construído, pode ir contra o Flamengo. Porque já imaginou o pessoal do Al Hilal falando assim, escuta, o Flamengo é aquele que ganhou do Boa Vista de 1-0? É aquilo só? Do mesmo jeito que o Renato está falando que não gostou, ninguém aqui acompanha a trajetória desses times aí, né, nos seus campeonatos. Mas o pessoal olhando o Flamengo contra o Boa Vista, fala, mas esse é o Flamengo que a gente vai enfrentar? Quer dizer, então tudo depende do ponto de vista. Pelo andar da carruagem e o Real Madrid do jeito que está, eu discordo do Renato. Eu acho que o Flamengo é mais favorito que o Real Madrid. E olha que eu não sou Flamengo, hein? Olha só, é mesmo, Trajano? Já tá nessa? Não, porque o Real Madrid, desfalcado, se Benzema não jogar, Courtois não jogar, se o Militão não jogar, porque na fase que o Militão e o Benzema são dúvidas ainda, né? Ainda vão ser reavaliados. Viajaram, mas ainda não se sabe. Vamos dizer que eles não joguem. O Flamengo não vem jogando bem o Carioca, mas o Carioca e nada é a mesma coisa também, né? Não serve para nada, serve para a torcida até se irritar. Aliás, um cumprimento às torcidas, de modo geral, que as torcidas têm comparecido para ver espetáculos de quinta categoria, mas as torcidas têm comparecido no Maracanã, em Santo André, no Morumbi, etc, etc. Mas eu acho o Flamengo favorito pela fase que se encontra o Real Madrid. Perecini, quero ouvir você, porque o Flamengo... Vou fazer aqui advogado do diabo, né? O Flamengo, embora esteja jogando o Carioca, que é uma competição muito mais fraca do que o Campeonato Paulista, por exemplo, apresentou também algumas falhas, especialmente na Supercopa, né? Na Supercopa a gente viu ali um time um pouco desequilibrado sem a bola, com meio de campo espaçado, o João Gomes fez falta, o Gerson ainda não está na sua melhor fase, né? Ainda precisa de um certo ritmo de jogo, então também apresentou algumas questões que o Vitor Pereira precisa trabalhar com muito pouco tempo para resolver. Você acha que é para ficar tão animado assim, ou o Flamengo também tem que se ligar em bastante coisa? Eu fico no meio termo entre ali o Renato, que está começando agora a ficar otimista, e o Trajano, que acha que há um favoritismo rubro-negro no Mundial. O Mundial ele é uma competição, ela é muito específica, né? Porque o brasileiro vai jogar 2 jogos, no caso, quando é um brasileiro que vai, o sul-americano vai jogar 2 jogos, seja o segundo jogo uma final, uma disputa de terceiro lugar, e o primeiro tem aquela carga enorme de tensão, né? Você tem um Flamengo que contra o Al Hilal em 2019, no momento mágico do Flamengo, que o próprio Renato lembrou, e a gente viu de tão perto aquele Flamengo de 2019, que complicou a vida do Liverpool, foi perder para o Liverpool na prorrogação, foi virar o jogo contra o Al Hilal, foi para o intervalo perdendo, e foi virar o jogo com 33, 35 minutos do segundo tempo, qualquer coisa assim. Ou seja, em teoria, se a gente fizesse uma live do UOL depois daquele jogo, fala, da dificuldade de jogar contra o Al Hilal da Arábia Saudita, imagina quando vier o Liverpool, essa coisa toda, aí o Flamengo fez um bom jogo contra o Liverpool. E aí a gente lembra do Palmeiras contra o Chelsea também, um jogo muito específico contra o Chelsea de jogo de estratégia, aí vai entrar muito também o aspecto do Vitor Pereira, que chegou outro dia, e que não conseguiu tanto assim usar o Campeonato Carioca para preparar o Flamengo, talvez da maneira que ele
estava pensando de levar o Flamengo num ápice de desempenho antes do Mundial, ele não conseguiu que isso acontecesse. Então, são 2 jogos assim que você vai ter a dificuldade do Al Hilal. O último time que ganhou o Mundial pelo Brasil, né, o sul-americano, foi o Corinthians, que pegou um Chelsea que, mudança de técnico, não vinha tão bem, aquela história toda, e conseguiu fazer o seu jogo, ganhar naquela história de ficar sendo bastante pressionado, goleiro muito bem, aquela história toda. O Flamengo tem essa possibilidade agora com o Real Madrid, se o Real Madrid eventualmente não tiver Courtois, Militão e Benzema é bem possível que só voltem se o Real Madrid chegar à final, porque o Benzema parece que tem uma sobrecarga muscular, o Militão tem uma pequena lesão muscular, não jogaram contra o Mallorca, como o Renato falou, não devem jogar a semifinal, e o Real Madrid tem dia 21 Liverpool, né? E 10 dias depois Barcelona, e depois mais 10 dias o Liverpool de novo, e outro jogo com o Barcelona, e eu não sei o quanto que eles vão estar animados, coisa, digamos assim. Tem uma coisa para a gente colocar naquele enredo lá do Renato, aquele enredo. Além do ex, tem 2 ex-rubro-negros. 2 ex-rubro-negros que vão jogar contra o Flamengo, hein? Só para... Renato, Michael e Cuejá. E Vinícius Júnior, você está contando com o Vinícius Júnior na final, né, Renato? A seu favor. Esse é nosso. Esse eu tenho certeza que certo. Vai ter uma situação apagadíssima, e se bobear, dá a volta olímpica junto com o Flamengo. Se o Flamengo ganhar.